Olá pessoal, eu sou o Daniel Stein, hipnólogo e hipnoterapeuta, e vamos agora falar de um tema muito importante. Durante a hipnoterapia, eu tenho que entrar num estado onde eu perco a consciência, onde eu durmo, ou eu não sei mais o que está acontecendo, num estado alfa, ou alguma coisa do gênero. O que está acontecendo durante a hipnose? Muitas vezes as pessoas têm a ideia daquela hipnose de palco, né? Quando a gente vê o pessoal dando as induções de choque, vamos dizer, vai fazer um hand drop, arm pull, onde dá aquele puxão na mão, ou a mão cai e fala, durma! Daí faz, durme, a pessoa, pum, relaxa. Muitas vezes as pessoas têm a ideia que a pessoa desmaiou, que ela saiu de si, que ela apagou. Né? Que nem uma pessoa que cai desmaiada e depois ela vai retomar consciência, opa, o que aconteceu? Não. A pessoa durante a hipnose, ela continua consciente, entendendo tudo. Consciência vai estar lá toda hora. A ideia não é deixar a pessoa inconsciente. Mas durante a hipnose dá para entrar num estado muito mais profundo, etc. Então calma, existe o estado de Isdale. O que é o estado de Isdale, que é muitas vezes chamado do coma hipnótico? É um estado onde realmente a pessoa ela chega tão fundo, que ela de repente começa a entrar em reações, vamos dizer, a catalepsia. Você vai pegar a mão dela e vai fazer assim e tudo, a pessoa vai ficar com a mão sem sugestão nenhuma, parada no ar, simplesmente congelada. Onde a pessoa talvez ela vai estar tão longe que ela nem quase vai estar ouvindo o que você está falando, de tão relaxada que ela vai estar. Óbvio que ela ainda está acordada. Se você gritar para a pessoa, está tendo um incêndio, a pessoa óbvio vai voltar, vai abrir o olho. Só que ela está tão tranquila que às vezes a comunicação fica lenta, nem existe comunicação, ela nem está quase ouvindo o que a pessoa está falando. É um estado profundo, certo? Que muitas vezes se usa isso daqui até para cirurgias, né? Uma pessoa precisa de uma anestesia para alguma cirurgia e tem alergia a substâncias químicas e coisas do gênero, pode utilizar o estado de Isdale. Mas na clínica tem pouca utilidade, certo? Óbvio, tem terapias que trabalham com o estado de Isdale, tipo o protocolo Simpson. Ele vai deixar o corpo no estado de Isdale, que é estado mega profundo, e a mão no sonambulismo vai fazer toda uma terapia usando sim e não dos dedos. Existe isso, certo? Eu não gosto muito de utilizar o Isdale, né? A gente nem chega nisso daqui na clínica, por quê? Porque a gente precisa de comunicação na hipnoterapia. É muito importante a comunicação. E na hora que a pessoa começa a ir fundo demais, a pessoa começa a perder o que ela já não está ouvindo direito, ou a fala já sai muito lento, não consegue falar direito ou nem fala, ou não tem resposta, pergunta uma coisa para a pessoa, ela não responde. Isso daqui atrapalha o processo terapêutico. E fundo demais atrapalha. Então na hipnoterapia, da forma que eu utilizo, a gente não quer que a pessoa chegue lá, né, no centro do universo, do mundo, né, chegar no núcleo da Terra, não é tão fundo que você tem que chegar lá no magma, não é essa a ideia, não é agora tem que ir muito fundo porque isso vai trazer o sucesso da hipnose, de forma alguma. A gente precisa de comunicação, porque o processo que a gente faz é um processo de reeducação, de aprendizado a nível do subconsciente. Então, se a pessoa está indo muito fundo e dificulta a comunicação, você vai fazer o processo ficar mais longo, mais chato, mais enfadonho, né? Fica difícil. E por isso que a gente, de propósito da abordagem que eu trabalho, a gente não leva a pessoa tão fundo assim. A gente faz um transe na pessoa, mas a comunicação está lá, a consciência está lá, a pessoa consegue ter resposta. Eu percebo que a pessoa está indo até fundo demais, eu até volto um pouco a pessoa mais para cima ou para ir tão fundo. E por que também um outro ponto importante? Porque é importante não, às vezes, ir fundo demais. A gente vai precisar da consciência da pessoa para trazer os recursos. Eu quero que a pessoa esteja consciente também no processo, não é para perder consciência, porque é a pessoa também que vai se autoajudar. Como se diz, o subconsciente ele está com problemas. A nível consciente, a maioria das pessoas sabe o que tem que ser feito, só que elas estão com um desequilíbrio. A gente vai querer fazer o quê? Trazer os recursos da consciência para o sub. Então, se a consciência está comigo, eu vou estar ajudando a mente consciente da pessoa a trazer esses recursos, o processo fica muito melhor. Essa é toda a ideia. Eu vou estar auxiliando a pessoa a retomar o equilíbrio que ela precisa, a trazer os recursos necessários para aquela mente subconsciente, entendeu? Então a gente precisa que tenha o quê? Esse tão fundo, onde a pessoa não vai ter comunicação, acaba atrapalhando, certo? A gente acaba tendo menos resposta, ou respostas mais demoradas, mais longas, mais espaçadas, e não vai trazer um benefício, porque eu fui mais fundo, então agora eu vou conseguir fazer uma mudança mais radical, violenta na minha vida. Não tem nada disso, certo? Na experiência prática nossa, isso aqui já foi visto até por Freud em 1800 e bolinha, onde ele também percebeu que fundo ou não muda nada na hipnoterapia. Ele escreve nos escritos dele sobre hipnose que já em 1880, quando ele hipnotizava pessoas, e às vezes ele colocava lá fundo demais, e às vezes uma pessoa que tinha um nível de hipnose um pouco mais raso, ele falou, o resultado às vezes do mais raso era melhor do que aquele tão fundo. Ele falou, não muda nada a profundidade de hipnose.
certo? Daqui já é 1880, a gente já está em 2022 e ainda tem pessoas que estão com aquela cabeça antes de Freud, certo? Achando que a hipnose ela tem que ir muito fundo para poder trazer o resultado. E não é verdade isso daqui, certo? Então vocês entenderam um pouquinho o que é o estado de Isdale, certo? Que a utilização correta dele é para, às vezes, para questão de dor, hospital, cirurgias, é mais se usa mais para a área médica. Para hipnoterapia tem quem usa? Tem, que é o protocolo Simpson, mas não é tão utilizado assim porque leva um pouco mais de tempo, acaba sendo mais trabalhoso e não é que vai fazer tanta diferença. Então você pode ficar tranquilo, vai fazer hipnoterapia, a consciência vai estar lá, vai estar acordado, não vai estar dormindo. Como eu falo, para dormir você pode dormir em casa. Se vem aqui para fazer hipnoterapia, para melhorar, para querer resolver questões, você vai ter que estar comigo, consciência vai estar lá toda hora e a gente vai ajudar, como se diz, o equilíbrio da pessoa a voltar. E na hora que a gente vai trazer esse equilíbrio de volta, a mente subconsciente vai estar alinhada com a consciência, a pessoa vai poder ser a melhor versão dela, certo? Ser do jeito que ela gostaria de ser. Tudo de bom, pessoal!